Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um Evangelho no Lar Espírita. Hoje, começando um pouquinho mais cedo pelo Instagram e às 8 horas da noite em ponto, aí no YouTube e Facebook. E foi deixado aí ao longo, dessa tarde a seguinte pergunta: através do magnetismo, a água sofre mudança em suas propriedades. Como ocorre essa mudança? Hoje estudamos o segundo livro da codificação, o livro dos médiuns, do nosso querido codificador Allan Kardec. E prosseguimos aí nos estudos do capítulo 8, intitulado de Laboratório do Mundo Invisível, Subtítulo Vestuário dos Espíritos. Então, a gente continua aí dentro desse tópico, ainda esclarecendo alguns pontos. Hoje a gente finaliza este capítulo, que começa aí no item 129 e encerra no 131. E a pergunta que foi deixada aí, ela está em cima do estudo dessa parte aí. Vamos fazer a oração inicial, agradecer a espiritualidade, a oportunidade de estarmos aqui mais essa noite reunidos para novos aprendizados acerca da nossa vida espiritual, vida esta eterna. Gratidão ao Mestre Jesus pela coragem nos dada para as lutas diárias. Que aqueles que perderam seus entes queridos em decorrência desta pandemia que assola o mundo possam ser reconfortados e que os espíritos irmãos desencarnados possam encontrar os irmãos da espiritualidade superior para auxiliarem nesse processo de retornada, de retorno para a vida espiritual. Aqueles que desencarnaram também em decorrência de acidentes e de outras enfermidades possam ser acolhidos nos hospitais espirituais, em nome do nosso querido médico dos pobres, Dr. Bezerra de Menezes, que desde já pedimos a gentileza da fluidificação das águas e da limpeza dos ambientes, retirando todas as energias inferiores e todos os miasmas. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, Senhor, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixes cair em tentação, livra-nos de todos os males. Que assim seja. Uma boa noite a todos que nos assistem ao vivo, que nos assistem depois, encarnados e desencarnados. Roda o VT de abertura do Evangelho no Lar Espírita, Livros da Codificação. Roda aí. E vamos aí à pergunta do dia já para a resposta dela, Através do magnetismo, a água sofre mudança em suas propriedades, Esse magnetismo é o que a gente chama de fluidificação das águas. Funciona da mesma forma que o passe magnético, que é a imposição de mãos, que a gente direciona ali as energias da espiritualidade para processamento de cura ou alívio, das dores em decorrência ali de alguma enfermidade que venha a surgir. E aí a pergunta é, como ocorre essa mudança, da propriedade da água, que a água sofre essa mudança? Então, o primeiro ponto que nos esclarece aqui, já entrando no capítulo 8, essa última partezinha aí que a gente fecha esse capítulo, diz: a vontade é o atributo, uma aptidão essencial do espírito. Quer dizer,
do ser pensante. Com a ajuda dessa alavanca, que é a vontade, o espírito, ele age sobre a matéria elementar, que é essa matéria primária, né? Essa que dá origem às outras. Por uma ação consecutiva, reage sobre seus compostos. Então, observe, basta a vontade, a partir da vontade, que é essa alavanca, vem a ideia da consciência, do pensar, né? E esse pensar, essa vontade, ela reage sobre os compostos dessa matéria elementar, cujas propriedades íntimas podem ser transformadas, ou seja, modificadas. É o que ocorre no processo de magnetismo que a água sofre. A gente sabe que a composição da água é H2O. Então, essa água fluidificada, existe ali uma transformação, uma modificação, né, no seu composto. Essa alteração se opera a partir da vontade do espírito, que, como ele traz aqui, é a alavanca que age sobre a matéria. A vontade é o atributo do espírito encarnado, assim como do espírito também errante, né, que é o espírito ali que está desencarnado. Daí o poder do magnetizador, poder que se sabe está em razão da força da vontade. O espírito encarnado, podendo agir sobre a matéria elementar, pode, pois, igualmente, lhe variar as propriedades em certos limites. Observe que existe o limite, mas esse espírito, mesmo estando ali encarnado ou desencarnado, ele pode, sim, porque é um atributo à vontade, seja o espírito encarnado ou desencarnado. É assim que se explica a faculdade de curar pelo contato e imposição das mãos, né, que é o passe magnético. Faculdade que algumas pessoas possuem em um grau mais ou menos elevado. Né? Então, tem aqueles, né, que só com uma imposição rapidinho, só, às vezes só no toque já processa a cura. Esses aí são espíritos, né, já bastante evoluídos, né? Por isso que ele fala aqui que varia, né, de acordo, né, com ali o grau, né, mais ou menos elevado do espírito que conduz, né, ali o passe ou até a fluidificação da água. Lembrando que, enquanto eu estou impondo ali minha mão, existe a espiritualidade aqui por detrás, ó, que também faz com que esse, né, com essa energia, né, magnética interaja e haja sobre o nosso corpo, assim como sobre a água, alterando as propriedades. Né, nesse poder, né, aí às vezes quando alguns pensam, na verdade não é você sozinho, é você com a espiritualidade ali superior, tá? E aí, respondida a pergunta, vamos lá para, que já estamos no capítulo 8, né, mas vamos ali passo a passo, item 29. A teoria acima pode assim ser resumida, né? A gente estava falando exatamente dessas propriedades da matéria. O espírito age sobre a matéria, lembrem sempre bem disso. Então, o espírito, por ter e pertencer, né, aos dois mundos, né, tá nessa dualidade, porque o corpo fluídico que ele tem, ele é semimaterial, ou seja, faz com que ele participe tanto do mundo físico quanto do espiritual, ele aure, né, ele exaure, né, ou ele absorve, melhor falando, na matéria cósmica universal, os elementos necessários para formar tal matéria, que é o caso lá do cachimbo que a gente viu. Então, o espírito que está ali desencarnado, né, ou que está encarnado, que é o caso lá do homem com cachimbo, né, que ele aparece, né, num outro local, ele pega ali dessa matéria cósmica universal os elementos, né, e aí esses elementos eles são modificados e pode vir até se tornar tangíveis, né, palpáveis. Objetos tendo a aparência de diversos corpos existentes na Terra. Né? Então, ele deixa aqui um termo que eu até pulei, que a gente já falou ali, que é a vontade. Então, basta o espírito ter a vontade que ele pode operar sobre essa matéria cósmica universal. Lógico, lembrando que quanto mais o espírito é evoluído, mais ele tem esse acesso. É até instintivo, como a gente vai ver aqui.
pode igualmente operar sobre a matéria elementar, né, que são aquelas que possuem os componentes fundamentais por sua vontade. Uma transformação íntima lhe dá propriedades determinadas. Então, ele faz essas alterações, que é o exemplo lá da água que eu dei, né? E a gente vai aqui aprofundar ainda mais, trazendo outros exemplos. Esta faculdade, né, é inerente, né, esse dom, essa capacidade que o espírito tem, é inerente, né, à natureza, é própria do espírito, que frequentemente a exerce como um ato até instintivo, né, quando isso é necessário, ou seja, basta o pensar, né, o pensamento, a vontade já é essa alavanca para se processar, né, para que o espírito opere ali sobre a matéria cósmica universal, alterando as suas, como é que eu posso falar? As suas propriedades, e aí vindo até a formar, como a gente viu lá atrás, né, um cachimbo, né? E aí ele fala, os objetos formados pelo espírito têm uma existência temporária. Então vamos deixar isso bem claro, ó. Os objetos formados pelo espírito têm uma existência temporária subordinada, que está subordinada à sua vontade ou à necessidade. Então, eu que sou um espírito já desencarnei, preciso aparecer portando uma caneta aqui na lateral, que era um jeito que o pessoal sempre me via, o Leandro é aquele que usa. Então, na hora que eu for aparecer, eu vou aparecer dessa forma, né? E essa caneta, né, está subordinada à minha vontade. Eu preciso que assim seja, que as pessoas me vejam assim para ter certeza que sou eu, que era um objeto que sempre ali me acompanhava, né? Um exemplo aqui. Pode fazê-los e desfazê-los também, nessa caneta, né? Na hora que ele plasma, vamos dizer assim, conforme a sua vontade. Né? Lembrando que esses objetos, por mais que são uma cópia ali do original, né? Eles, né, estão subordinados à necessidade do espírito, né? E esses objetos, né, eles possuem uma existência temporária. Como se fosse tipo uma cópia. Esses objetos podem, em certos casos, ter aos olhos das pessoas vivas todas as aparências da realidade. Ou seja, quem está ali encarnado e que vai ver, nossa, é muito igual, é o mesmo, pode até ter esse pensamento, né? Quer dizer, tornaram-se momentaneamente visíveis e mesmo até tangíveis, né, palpáveis. A formação, né, do objeto, ele se forma, mas não há uma criação, uma vez que o espírito nada pode tirar do nada, né? Então, ali é um simulacro, digamos assim, uma simulação, né? Que dá ali todas as propriedades da caneta, mas essa caneta ela vai sumir conforme ali, né, já que ela tem uma existência temporária, já que ela não é ela mesma, digamos assim, apenas a cópia de um objeto real. 130. A existência de uma matéria elementar única é quase que geralmente admitida hoje pela ciência. Esta matéria dá nascimento a todos os corpos da natureza, pelas transformações, né, que ela sofre. Produz também as diversas propriedades desses mesmos corpos. A gente vai trazer um exemplo para ficar mais fácil para vocês. É assim que a substância salutar, que é aquela benéfica, né, pode se tornar venenosa por uma simples modificação. Olha que exemplo legal. Eu tenho ali uma substância, né, onde ela tem ali todo um processo químico que a envolve. Esse processo químico, ele traz benefícios. Essa mesma substância, se eu fizer alguma modificação na estrutura dela, vamos pegar aí a química, né? Ela pode se tornar venenosa. A química, ó, disso nos oferece numerosos exemplos. Olha os exemplos. Todo mundo sabe que duas substâncias inocentes, combinadas em certas proporções, né, quantidades, podem produzir uma outra que seja deletéria, venenosa. Uma parte do oxigênio e duas de hidrogênios, todas as duas inofensivas, formam o quê? A água. Ajuntai aí um átomo de oxigênio e tendes um líquido corrosivo, ou seja, um oxigênio a mais. Então já há uma transformação.
Sem mudar as proporções, frequentemente basta uma simples mudança ali no modo de agregação molecular, né, como a gente tem como esse exemplo, para mudar as propriedades. É assim que um corpo opaco pode se tornar, né, transparente ou vice-versa, que é o que se processa, trazendo aqui a ciência explicando, né, com a tangibilidade dos espíritos ou não. Então ele pode se tornar tangível ou não tangível. E é ele que opera sobre essa matéria, é ele que se faz aparecer, né, e desaparecer. É como ali fosse o produto químico, né, essa mesma ideia, por isso que ele traz esse exemplo que é mais próximo de nós. Uma vez que o espírito, somente por sua vontade, tem uma ação tão poderosa sobre a matéria, ou seja, precisa da vontade, né, para ele operar sobre essa matéria elementar e provocar as transformações. Concebe-se que ela possa não somente formar substâncias, mas também desnaturar, né, as propriedades, ou seja, ele pode modificá-las com a vontade aqui, fazendo o efeito de um reativo, né, com que faça ali que ocorra um reagente, que é o caso ali da água, H2O, se eu adiciono mais um átomo ali de oxigênio, já tenho ali um líquido corrosivo. Então, imagine um espírito desencarnado, tendo acesso a essa matéria elementar, essa matéria cósmica universal, e realizando as transformações, né? Imaginem isso. Né? A liberdade, quando você está desencarnado, do espírito é muito maior. Quando a gente está encarnado, a gente fica retido, né? Algumas questões aqui ao corpo físico. Continuando, lembrando que quando a gente dorme, né? Nosso corpo relaxa, o espírito se vê livre. Essa teoria nos dá a solução de um fato bem conhecido em magnetismo, mas até o momento inexplicado, que é o da mudança das propriedades da água pela vontade. O espírito atuante é o do magnetizador, o mais comumente assistido por um espírito estranho. Então, eu estou aqui, peço ali, né, pego aqui o copinho d'água, né, vou pedir a fluidificação das águas, né, como a gente sempre pede aqui a equipe médica do Dr. Bezerra, em nome dele. E esse fluido que altera essas propriedades, trazendo fluidos salutares, de cura, de tranquilidade, quem nos fornece é a espiritualidade, né? Então, nada se opera somente pela vontade minha de um espírito encarnado. A vontade é o ponto inicial, é a mola propulsora. Mas para que isso se processe, eu tenho uma ajuda aqui da espiritualidade que nos cerca e que fornece essa energia modificadora. Nós também temos, né? Nós auxiliamos nesse processo. Lembra que é necessário o fluido de um encarnado, animalizado, que seria eu, com um desencarnado, né? Que aí é o espírito que está aqui à nossa volta. O espírito atuante é o do magnetizador, o mais comumente assistido a um espírito estranho. Ele opera uma transmutação, uma modificação com a ajuda do fluido magnético, que, como se disse, é a substância que mais se aproxima da matéria cósmica ou elemento universal, o FCU, fluido cósmico universal. Pode-se operar uma modificação nas propriedades da água, pode igualmente produzir um fenômeno análogo, semelhante sobre fluidos do organismo, que ali a gente tem a imposição de mão, né? A cura pelas mãos. E daí o efeito curativo da ação magnética convenientemente dirigida ali, né, pelo magnetizador. Então, só para a gente ir finalizando aqui, né? A vontade é o atributo essencial do espírito. Sem ela, né, ele não conseguiria agir sobre a matéria elementar, né? Então, por sua ação, por sua vontade, ele age, né, modificando aí, né, reagindo, né, o seu pensamento, né, a sua vontade sobre esses compostos, alterando aí as propriedades íntimas, né, desse composto. A vontade, vale lembrar, é o atributo do espírito encarnado, assim também como do espírito errante, que está desencarnado. O espírito encarnado, podendo agir também sobre a matéria elementar, e aí a gente tem o momento, né, do passe magnético, a fluidificação, quando a gente direciona, né, pode, pois, igualmente
fazer com que haja uma variação das propriedades ali, né, daqueles elementos dessa matéria que ele está ali colocando à mão, né? Então, vamos lembrar que a água, H2O, né? Então, algumas alterações se processam, né? É assim que explica a faculdade de curar pelo contato e imposição das mãos, faculdade, repetindo, né, que algumas pessoas possuem num grau mais ou menos elevado. É isso daí, espero que vocês tenham gostado. Hoje, aqui pelo Instagram, um pouquinho mais cedo, já vai estar rodando ali também no YouTube e Facebook. Gratidão ao Mestre Jesus pela oportunidade de estarmos aqui mais essa noite, unidos, neste momento de estudos e reflexões. Que a nossa mãezinha querida cubra com seu manto de luz e amor todos aqueles que se veem com alguma enfermidade, aqueles que desencarnaram, aqueles parentes que aqui ficaram com saudades, lembrando que essa saudade é passageira e logo, logo estaremos juntos. Né? Vamos nos lembrar que a vida física ela é passageira, o corpo chega um momento, o corpo físico que ele se desgasta, e aí, por ele mesmo, o fluido vital se esgota, e o espírito se vê livre, e retorna à sua pátria, para avaliar essa existência e preparar uma existência futura. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixe, Senhor, cair em tentação, livra-nos de todos os males, que assim seja. Gratidão a todos aqueles que nos acompanham pelo Instagram, YouTube, Facebook, que nos assistem depois. Grande beijo à espiritualidade aqui presente, em nome do nosso querido irmão Lúcio G. Paulo. Grande beijo, fiquem com Deus e até amanhã, às 8 da noite, aqui no Instagram e também lá no YouTube e Facebook. Beijo, beijo, tchau, tchau.